boa parte da turma aqui. Vou começar a gravar, tá, turma? Para poder a gente começar a nossa aulinha. Show! Boa noite, comecei hoje. Oi, Andresa, boa noite. O Davi também começou hoje, acho que foi o Davi, deixa eu ver aqui. Foi o Davi, começou hoje. Para quem está começando hoje, turma, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sidney, eu vou conduzir essa disciplina com vocês. O que é que a gente já falou, tá? A aula 1 e a 2, elas estão gravadas. Recomendo demais que vocês vejam. A aula 1, eu falei principalmente como vai ser o funcionamento da disciplina. Porque você vai notar que toda aula, eu vou ministrar 1 hora de aula, aí vou parar e vou passar uma atividade para vocês e vou fazer essa atividade com vocês. Essa atividade, ela diz respeito a questões de concurso público ou ainda a poucas questões subjetivas, que é uma atividade que permite que você assimile melhor o conteúdo. E vocês têm até a outra semana para me entregar essa atividade pelo formulário. Essas atividades que eu passo toda a aula, eu já trabalhei assim com os meninos, né, da psicologia no semestre passado, na cadeira de Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma cadeira bem bacana para quem faz administração também, mas assim, já foge mais para o direito. A Benedita, a Isabela, a Mirella, que foram minhas alunas, então toda vida eu ministro a aula 1 hora e depois eu paro e começo a fazer exercício com vocês. Exatamente para assimilar o conteúdo, para que você possa fazer um resumo para estudar para a prova, que as questões eu tiro dessas atividades, e também essas atividades, elas contam pronto para cada VP da gente. Então, para quem começou hoje, não ficar um pouco perdido, recomendo demais assistir a aula. Professor, onde é que eu assisto essa aula? Dentro aqui da nossa equipe, que a nossa equipe, o nome é o nome da nossa disciplina, Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, você vai ver que do lado esquerdo vai ter, quando eu começar a compartilhar a minha tela, eu posso mostrar, vai ter a aula dia 7, acho que a primeira aula foi 7.08, ou seja, aula do dia 7, aula do dia 14, aí hoje quando acabar isso eu vou botar lá, aula do dia 21. Então a gente já teve uma primeira aula no dia 7, onde eu expliquei como é que ia funcionar a disciplina. Aí agora a gente teve uma segunda aula, onde a gente começou conversando sobre a introdução, né, noções iniciais sobre gestão de pessoas. Vou revisar só um pouco para quem chegou agora, e também porque eu acho que revisar é sempre bom. A gente aprende pela repetição, e aí depois que eu revisar, eu vou continuar a nossa disciplina, né, a nossa matéria. Hoje, se Deus quiser, a gente, depois de fazer essa revisão, a gente vai falar sobre o histórico da gestão de pessoas, principalmente para você perceber a mudança do papel no RH nas instituições, que o RH deixou de ter muito mais esse papel de gestão de pessoas e passou a ser muito mais um assessor do gerente de linha, o assessor daquele gerente lá de produção que está lá na ponta mesmo com os funcionários, para poder desenvolver as pessoas, para poder fazer essa gestão de pessoas. Vou revisar essa questão. E hoje a gente já fala do primeiro pilar dos 5 pilares que compõem a gestão de pessoas. A gestão de pessoas ela é composta por 5 pilares, a gente vai estudar cada um deles, e o primeiro pilar é a motivação. A gente vai falar hoje de motivação, como é que eu motivo, o que é que motiva. A gente vai falar hoje de teorias, não só uma teoria. Vou falar hoje do que as grandes empresas, como Netflix, Microsoft, como Google, fazem para motivar os seus colaboradores. E também, pessoal, também na primeira aula, eu recomendei a bibliografia, inclusive já mandei no nosso grupo do WhatsApp algumas bibliografias que eu acho bacana vocês lerem, e recomendei a leitura do O Monge Executivo, que ele fala de liderança. Porque essa nossa disciplina ela tem 2 grandes pilares, né? A gente vai falar de gestão e desenvolvimento de pessoas e vai falar também de liderança. Porque esses 5 pilares da gestão e desenvolvimento de pessoas, a base deles é a liderança. Então, quando eu acabar de falar desses 5 pilares, a gente vai trazer esse tema liderança. E a gente vai trazer o tema liderança falando primeiro da autoliderança, que vai possibilitar que você se conheça um pouco mais, enquanto gestor. Fechou? Tá todo mundo bem, turma? Eu posso começar a aula? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, Andresa, seja bem-vinda. O Davi também, já que é a primeira aula de vocês. Obrigada. Um prazer, Andresa. Turma, tranquilo, né? Então, já que vocês estão caladinhos, eu vou presumir que realmente está todo mundo bem. Se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Como eu disse, sempre as aulas estão gravadas. Beleza. Então, turma, para a gente começar a nossa aula, eu vou começar a compartilhar a minha tela. Show de bola. Vamos lá. Só um minutinho. Beleza, beleza. Vou botar aqui.
Pronto, turma. Provavelmente vocês deixaram de me ver. Gostaria muito que vocês continuassem a me ver, mas não estão mais. Estão vendo a minha tela. Para quem perdeu as aulas ou para quem quer rever, turma, você entra no Teams, que é a nossa, que é o Teams, tá, as disciplinas do qual você é matriculado, aí clica na nossa gestão de desenvolvimento de pessoas. Eu botei um cara com maçarico porque significa você moldando as pessoas, já que a função da gestão de pessoas é administrar pessoas. Então, a principal função da gestão de pessoas é administrar pessoas. Aí, bem aqui, ó, do lado esquerdo, você vai ver, ó, aula do dia 7/8. Clica e você vai ver que a aula do dia 7/8 e o material que eu utilizei está aqui. Já a aula do dia 14/8, você clica, está aqui a aula do dia 14/8. Quando acabar essa aula, eu crio a aula do dia 21/8. Hoje eu vou começar a apresentar alguns materiais, alguns slides, né, que na verdade eu já comecei na aula passada. Esses slides, eu coloquei no grupo, eu não sei se vocês já estão no grupo do WhatsApp, tá? Eu coloquei o chamado para o grupo do WhatsApp, exatamente aqui em cima na nossa disciplina. Eu botei bem aqui, ó. Está aqui, ó. Bom dia, turma. Logo mais teremos a nossa primeira aula para facilitar nosso contato, para que entre pelo grupo do WhatsApp. Então, eu vou colocar aqui no chat, de novo, esse link para quem ainda não entrou. Oi, Leibson, boa noite. Raquel, boa noite. Raquel, já falei. Pronto. Davi e Raquel e Andresa, que está assistindo pela primeira vez, caso vocês queiram entrar no grupo do WhatsApp da gente, está aqui. Beleza? Então, turma, eu vou aqui compartilhar o material de hoje. Vamos lá começar. Opa, não. Vou começar do começo uma breve revisão. Se quiserem falar alguma coisa, turma, só ficar à vontade. Liga o microfone e fala, ou qualquer dúvida, escreve aí no chat. Turma, na aula passada, a gente discutiu 3 conceitos de gestão de pessoas, para que vocês consigam formular o conceito próprio de vocês. Não existe nenhuma empresa, nenhuma organização, não existe nenhuma, a menos que você trabalhe sozinho, mas não existe nenhuma organização que não tenha pessoas. Então, cada vez mais se percebe que para a empresa conseguir atingir o objetivo estratégico dela, para conseguir alcançar a missão, a visão, a questão do planejamento estratégico, ela precisa de pessoas. Isso é óbvio, mas não era tão óbvio como vocês vão perceber hoje, quando a gente conversar um pouco sobre o histórico da gestão de pessoas. Se eu puder resumir o conceito do que é gestão de pessoas, eu digo, é administrar pessoas. Então, é administrar pessoas exatamente porque sem as pessoas não existe organização. Sem as pessoas não existe o celular que você está vendo essa aula, ou o computador que você está vendo essa aula, ou a caneta que você está escrevendo, ou o papel. Ah, professor, e as máquinas? Por mais que haja máquina, até que ela não seja, até que a gente chegue no ponto da inteligência artificial ideal, que aí a gente passa para o filme Matrix, né? Seja a guerra dos homens contra as máquinas e os homens perderam, mas até que chegue esse futuro, se Deus quiser, utópico, que ele não vai existir, toda e qualquer empresa vai precisar de pessoas. Então, a gestão de pessoas, ela vem a olhar para essas pessoas, a olhar para o colaborador, a enxergar a necessidade dele, a demanda dele, até porque, com o tempo, e isso vai ser uma reflexão que a gente vai fazer hoje, os desejos e as necessidades dos empregados vêm mudando. Então, hoje, acima de tudo, as pessoas dentro da empresa querem ser reconhecidas e querem ter coisa para fazer e querem ter autonomia. Se elas não tiverem isso, elas desmotivam, elas ficam desmotivadas, que é assunto da aula de hoje. Então, o gestor de pessoas, a função de gestão de pessoas, vem cada vez mais saindo do RH e vem cada vez mais se capilarizando na empresa. Então, antigamente, era o RH que fazia muito essa função de gestão de pessoas e essa função ela está passando para o gerente de linha. O gerente de linha, turma, é aquela pessoa que é responsável pelo final, pelo aquele núcleo da empresa, pelo aquele departamento da empresa. Esse é o gerente de linha. Então, você que está na escola, você que é coordenador de alguns professores. Aí, nesse caso, o coordenador é o gerente de linha, digamos assim. Alguém quer falar? Alguém quer falar? Porque tem alguém com o microfone ligado. Luana, eu acho que é tu podia desligar o que você vai falar? Deixa eu desligar aqui a Luana. Luana, pronto, ela desligou. Pronto. Então, turma,
o gestão de pessoas é você administrar pessoas. Aí a gente viu algumas definições, como a do Chavenato, que é um livro que a gente utiliza bastante. Gestão de pessoas refere-se a políticas e práticas necessárias ao gestor para administrar o trabalho das pessoas, tais como funções de RH, como recrutamento, seleção, integração, remuneração, avaliação, entre outras, e o desenvolvimento, mas não só de RH. O RH, então, deixou de ter essa função direta de gestão de pessoas e o RH passou a atuar muito mais como um assessor do gerente de linha no desenvolvimento das pessoas. Então, você, que é o enfermeiro-chefe no hospital, você está notando que sua equipe está precisando de um treinamento, de um curso, de um plano de benefícios, de alguma coisa que venha a motivá-los, você chama o RH para poder lhe assessorar nessa parte de gestão, de motivação de pessoas. Você que é gerente de uma empresa, de um departamento, detectou a necessidade de um colaborador a mais, de um perfil, quer contratar, você vem e chama o RH como essa função de assessor para contratar, para selecionar essa pessoa, para recrutar, selecionar, contratar, e durante o desenvolvimento dessa pessoa, o estado dessa pessoa na empresa, desenvolver essa pessoa. Então, isso é a gestão de pessoas, é isso que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer, turma, é conversar aqui sobre questões teóricas e práticas de como gerir pessoas, como administrar pessoas. E aí, isso aqui é uma coisa que eu queria que vocês gravassem muito até o final da nossa disciplina. A gestão de pessoas, óbvio que a literatura vai variar um pouquinho, tá? Mas eu sigo muito a literatura que está aqui, essa forma como está aqui. Que a gestão de pessoas ela é formada por 5 pilares. Então, quais são os 5 pilares que formam a gestão de pessoas? Motivação, que a gente começa falando dela hoje. Comunicação, a gente vai falar em breve. Trabalho em equipe, eu vou falar bem brevemente, porque a gente vai falar de liderança no futuro. E liderança em equipe é uma parte da liderança que a gente vai falar. Conhecimento e competência e treinamento e desenvolvimento. Lembrem que a nossa disciplina é chamada Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. Gestão de pessoas, então, é o macro e o desenvolvimento de pessoas é só uma ramificação da gestão de pessoas. E não adianta a gente ter todos esses pilares se não tiver o quê? Liderança. Por isso que é outra coisa que a gente vai trabalhar muito na nossa disciplina. E aí, na aula passada, eu conversei com vocês sobre algumas pesquisas, e pesquisas feitas em 2016 com quase 1.000 empresários chegaram à conclusão que gestão de pessoas é a parte mais difícil de uma empresa. Porque realmente lidar com pessoas com necessidades diferentes, com perfis diferentes, com histórias diferentes, é muito complicado. Então, atualmente, o que os empreendedores brasileiros mais têm dificuldade é de lidar com pessoas. Essa parte que a gente vai conversar muito na nossa disciplina. E também conversei que abrir a própria empresa, já que aqui a gente tem alunos também do curso de administração e pedagogia, abrir a própria empresa, durante vários anos seguidos, é o quarto sonho, maior sonho do brasileiro. E aí eu não vou perder mais tanto tempo com isso, porque a gente está só revendo. Aí na aula passada ainda, a gente conversou sobre essa diferença do que é o RH para o gestor de pessoas. Então, o RH atual das empresas, o que vem fazendo na modernidade, é exatamente tornando o RH muito mais assessor de quem faz a gestão de pessoas. O RH no começo, vou explicar isso daqui a pouco, ele assumiu para si essa função de comunicar as pessoas, de motivar as pessoas, de treinar as pessoas, de capacitar as pessoas. Então, tudo que o gestor de pessoas faz, o que o gestor de pessoas faz? Ele motiva a equipe, ele comunica a equipe, ele faz a equipe trabalhar em equipe, ele passa conhecimento e competência, ele treina e desenvolve. Essas funções aqui são funções do gestor de pessoas, mas era função do RH, antigamente. E mais modernamente, assim, ultimamente, as empresas perceberam que é melhor pulverizar essas 5 funções, esses 5 pilares, para o gerente de linha, para aquele coordenador mesmo que está ali direto no dia a dia com os empregados, com os demais colaboradores. Então, antigamente, que era uma função do RH, passou a ser a função do gestor de pessoas. A gestão de pessoas, então, ficou descentralizada da empresa. Não é mais centralizada na figura do RH. Ficou descentralizada da empresa. E, professor, quer dizer que o RH ficou sem fazer nada? Pelo contrário, o RH continua com função muito importante. Não esqueça uma coisa que a gente sempre fala, o RH ele é o coração da empresa. Um RH ruim, a empresa vai estar ruim. Um RH bom e atuante, a empresa vai estar boa.
Provavelmente. O fato é que o RH hoje, ele passou a ter muito mais uma função de assessor do gestor de pessoas. Então, o gestor de pessoas identificou a necessidade de engajamento, de motivação, de melhorar o clima organizacional, de manter uma cultura de comunicação e feedback constante. O gestor de pessoas identificou a necessidade, ele vai chamar o RH para o RH fazer o perfil de assessorar o gestor de pessoas nessa função de gestão de pessoas. Turma, até aí está tudo bem, eu estou um pouco mais rápido, porque é só revisão, tudo bem? A gente vai... Não, ô Rafael, a gente não vai falar da pirâmide de Maslow hoje, mega importante, cara, mas eu vou falar dela, eu não vou perder, aspas, tanto tempo nela, porque eu sei que vocês veem isso em outras disciplinas, mas a gente vai falar da teoria dos dois fatores de Heisberg. A gente vai falar da teoria dos dois fatores de Heisberg. Na verdade, eu não sei nem se pronuncia assim, eu não fui atrás. Mas a gente vai falar da teoria dos dois fatores hoje, que é em relação à motivação. Pirâmide de Maslow a gente vai falar na próxima aula, mas vai ser uma coisa mais rápida. Tranquilo? A aluna está pedindo desculpa besteira, isso acontece com as melhores famílias. Tranquilo. Turma, e aí a gente foi e falou dos objetivos da gestão de pessoas para o Chavinato e também para o Ivan Cevic. E aí é mais ou menos a mesma coisa, eu pedi que vocês lessem em casa, a gente leu só do Chavinato. Então, o que é que a gestor de pessoas tem por objetivo? Ajudar a organização a alcançar seus objetivos, realizar sua missão. Hoje, pessoal, a questão mais moderna do gestor de pessoas é entender a gestão estratégica de pessoas. Para o administrador perceber que sem as pessoas a empresa não consegue alcançar os fins estratégicos dela. Então, as pessoas, ou seja, a gestão de pessoas vai ajudar a organização a alcançar os seus objetivos, realizar sua missão, sua visão, um planejamento estratégico. A gestão de pessoas tem por objetivo proporcionar competitividade saudável àquela empresa, proporcionar à empresa pessoas bem treinadas e motivadas, aumentar a autorrealização e a satisfação das pessoas no trabalho. Não esqueçam que eu sempre digo, turma, as necessidades pessoais e profissionais das pessoas hoje em dia estão na empresa. Então, é a necessidade, olha o que aconteceu comigo hoje, porque eu trabalho como professor, eu consegui alcançar um convite lá na Índia. Isso é um fator motivacional muito grande, e pessoal também. Então, hoje, está cada vez mais fundido a satisfação pessoal e profissional. Então, hoje, os trabalhadores tentam alcançar essa satisfação profissional, não só a profissional, mas também a pessoal dentro do trabalho. A gente vai ter uma hora, quando a gente for falar de liderança, e hoje eu vou conversar um pouquinho sobre isso, que a gente vai falar de geração Baby Boomers, XYZ e as demais. E a gente vai ver como essa percepção da relação de trabalho com casa é diferente. E eu vou pedir para você rememorar o seu avô, os seus pais e você dentro da empresa, e talvez seus irmãos dentro da empresa, porque hoje tem 5 gerações dentro de uma empresa. E cada um observa o trabalho de maneira diferente. A geração dos nossos pais, pelo menos dos meus pais, já que eu sou um pouco mais velho que vocês, a geração dos meus pais era de chegar em casa e de não falar mais de trabalho. Era uma geração que gostava de vestir a camisa da empresa, começar naquela empresa com 15 anos de idade e se aposentar nela e tinha o maior orgulho de fazer isso. Eles não tinham tanta flexibilidade de sair daquela empresa e ir para outra. Já a geração atual não se preocupa muito com isso. Mas isso é matéria que a gente vai ver um pouco hoje e vai ver mais na frente, mais detalhadamente. Então, o gestor de pessoas ajuda a organização a alcançar seus objetivos e sua missão, proporciona a competitividade saudável, proporciona à empresa pessoas bem treinadas e bem motivadas, ela tenta aumentar a autorrealização da satisfação das pessoas no trabalho, e tenta manter uma qualidade de vida do trabalho, uma cultura organizacional que proporcione essa qualidade de vida. Hoje, cada vez mais as empresas, como o Google, como, por exemplo, o Netflix, a gente vai conversar sobre isso hoje, eles cada vez mais estão menos preocupados com quantidade de horas de trabalho ou então com quantidade de férias e de folgas que o funcionário vai ter. O que é que eles querem? Que o funcionário entregue o trabalho que foi estabelecido. E isso proporciona muito qualidade de vida, e é isso que a gente está vendo que está acontecendo nessa questão remota, né, de teletrabalho. Eu até conversei sobre isso na aula passada. Então, o gestor de pessoas também quer administrar e impulsionar a mudança que a empresa sempre tem que estar acompanhando. Pode falar. Eu não sei quem ligou o microfone. Então, Davi, eu mandei no grupo, tá, cara?
Se eu entrar no grupo, eu mando de novo. Se alguém puder mandar os slides aqui, o Davi está pedindo. Show? Beleza. E aí, turma, manter políticas éticas de comportamento social nas pessoas. Turma, eu, então, parei aqui. A partir de agora é aula nova, né? E aqui, dentro dessa aula nova, não sei porque que não está aparecendo a figura, eu vou até tirar, porque eu queria... Oxi, agora pronto. Não deu para ver essa figura aqui. Estão vendo que tem uma figura bem aqui? Não deu para ver. Ah, peraí. Não sei o que aconteceu. Só um minuto, turma. Porque eu queria que vocês enxergassem. Vala. Enfim, turma, eu vou, nos slides que eu passei no grupo, provavelmente tem essa parte aqui, ó, que eu não estou conseguindo abrir, deu problema, e eu não lembro, eu não consigo nem, deixa eu ver se eu consigo dar. Não estou conseguindo abrir. Mas eu acho que nos slides que eu passei para vocês, em PDF, deixa eu tentar abrir aqui o PDF, vai ficar melhor. Por isso que eu gosto sempre mais de trabalhar com o PDF, bem mais, porque o PDF realmente aparece o que a gente quer. Pronto, turma. Perdoe-me aí a falha técnica. Qual é a parte que a gente vai começar a estudar hoje? A gente vai começar a estudar, turma, a história da gestão de pessoas. E essa história, a gente, dependendo da literatura que você estudar, vão ter autores, doutrinadores falando coisas diferentes. Essa que eu vou começar a explicar agora é a do Skinner. Então, o Skinner, ele vai falar como é que foi se transformando essa gestão de pessoas. Depois eu vou falar da Torce, que ela é um excelente doutrinador nesse aspecto de gestão de pessoas. E depois eu vou falar do Fischer. Não é algo, turma, não é uma matéria que eu queria demorar muito, porque a nossa aula é só uma vez por semana. Mas é uma matéria que eu acho legal você entender essa dinâmica, essa mudança da gestão de pessoas. Então, turma, o que é que a gente tem observado durante o tempo? A gente tem observado que, no começo, quando foi criada a área de RH, e a gente vai já aprofundar muito isso, a área de RH foi criada como um departamento pessoal e tinha uma postura muito mais voltada para a burocracia. Então, o departamento pessoal, que foi quando foi criado, a função do RH, ele tinha uma função muito mais focada no controle de ponto do funcionário, no controle da frequência do funcionário, no controle se o funcionário não estava enrolando no horário de trabalho, e também muito mais focado na papelada, porque a gente tem várias legislações trabalhistas, então era saber se está tudo organizado. Por exemplo, a gente que trabalha em universidade tem um setor que precisa guardar o nosso currículo, e esse setor precisa ter a comprovação do currículo, e esse setor precisa ver a regularidade, e o MEC também exige que a nossa carteira de trabalho esteja totalmente preenchida, assinada, totalmente atualizada. Então, essa função mais burocrática era a função principal do RH antigamente. Aí foi que foram percebendo que tinha que mudar, que tinha que focar um pouco mais nas pessoas, até porque as pessoas é a instituição, é a empresa. De maneira que, nesse começo, o funcionário ele era muito mais tratado como um insumo. Infelizmente, para a empresa funcionar, eu tenho que ter matéria-prima e tenho que ter pessoas. Infelizmente, nessa época aqui, o funcionário ele era muito mais tratado como um insumo que era o jeito de ter para a empresa funcionar. Só que foram percebendo que a empresa quanto mais motivados, quanto mais felizes os trabalhadores estiverem, melhor vai ser o resultado, melhor vai ser a competitividade daquela empresa. E aí foi que a gente passou a falar, então, do órgão gestor de pessoas, da gestão de pessoas, onde o foco foi na liderança, na motivação, na melhora do clima organizacional. Acontece, pessoal, que cada vez mais se percebeu que pessoas não controladas, quando você motiva o seu funcionário, quando você dá a ele várias atribuições, quando ele se sente importante, a empresa ganha mais ainda. E aí se percebeu que sem essas pessoas a empresa não consegue alcançar o objetivo estratégico dela. Então hoje a gente nem fala mais só em gestão de pessoas. Hoje a gente fala em gestão estratégica de pessoas. Então hoje o foco não é só motivar, não é só liderar. O foco é motivar, é liderar, é comunicar, é trabalhar em equipe para que a empresa consiga atingir os objetivos estratégicos dela.
Da época, o Skinman falou assim, ó, estamos vendo a transformação da área de RH sair de uma posição reativa e preocupado com aspectos de controle e papelada, que era antigamente, passando para um setor de RH mais preocupado com motivação, com clima organizacional e aspectos de liderança, que aí é a gestão de pessoas. Até chegar hoje a um setor de recursos humanos preocupado com o atingimento dos objetivos estratégicos da organização, já que é aí que vem a história da gestão estratégica de pessoas. Então, hoje, cada vez mais as empresas, as mais modernas, estão trabalhando com transparência. Os funcionários têm a possibilidade de discutir os objetivos estratégicos da instituição, a instituição mostra os resultados, a instituição mostra a quantidade de venda, a quantidade de prejuízo, de lucro. Então, essa transparência tem feito com que cada vez mais as pessoas se engajem nos objetivos estratégicos da empresa. E isso, turma, não é só de faz de conta, como já a gente vai ver empresas como Google, Microsoft, como Netflix, fazendo esse tipo de coisa, como a McDonald's. Só que eu preciso, turma, para cumprir até o plano de ensino da gente, eu preciso falar um pouco mais sobre o histórico da gestão de pessoas. Então, além dessa parte que passou do departamento pessoal, onde o foco era controlar horário, se faltar vai ter que descontar, se não trabalhar, essa posição mais reativa, para ir para uma posição mais de líder, e hoje mais de questão de atingimento dos objetivos estratégicos, hoje em dia, a gestão de pessoas, ela também passou por outras históricos, como aqui foi a Tosse que ela trouxe essa questão da evolução da gestão de pessoas até chegar nessa gestão estratégica. Bom, antes de 1930, a Tosse falou que a gestão de pessoas tinha uma natureza mais contábil. Essa história que eu falei para vocês de que o gestor de pessoas, o RH, era muito mais preocupado com papelada, que o empregado era muito mais visto como uma despesa, como um insumo que a empresa tinha que ter, essa questão aqui contábil. Acontece que em 1930 surgiu a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. E a CLT, ela trouxe vários direitos para os trabalhadores, como carteira assinada atualizada, como a questão de hora extra, férias. E aí o RH teve que se estruturar de uma forma que ele pudesse preencher todos esses requisitos num caso de eventual auditoria. Então o RH, que era uma questão muito mais contábil, muito mais essa questão de papelada, de saber se você está chegando na hora, ele passou durante 20 anos a ter uma função mais de ver se está sendo cumprida as leis, as exigências normativas que todas estão sendo cumpridas. Acontece, pessoal, que em 1950 o Brasil teve muita industrialização aqui no Brasil. E de 1950 a 1965, a gente, com a quantidade de empresas que abriram no Brasil, a gente importou o modelo norte-americano de gestão. E nesse modelo norte-americano, se falava em desenvolvimento de pessoas, em treinamento de pessoas, começou-se a falar de objetivos estratégicos, mas ainda não envolvia as pessoas. Mas aqui o funcionário começou a ser visto de uma maneira um pouco mais parceira da empresa. Perceba, na gestão contábil, o colaborador, de acordo com o Tosse, era visto como um mal necessário, como um insumo igual a qualquer matéria-prima que a empresa tivesse que ter. Na fase legal, o RH era mais cuidando de papelada, ver se estava cumprindo a quantidade de exigências da lei. Quando teve a Revolução Industrial no Brasil, onde várias empresas vieram para cá, a gente importou vários modelos norte-americanos de gestão de pessoas, e aí as pessoas começaram a treinar mais, desenvolver mais, passou-se a falar em liderança, até que a gente observa a criação dos sindicatos e a criação de várias empresas estatais, como Petrobras, como Correios. E nessa fase administrativa, que é uma fase mais de sindicato, se preocupa mais com a qualidade de vida do trabalhador. Então, o sindicato passa a lutar por mais direito, o sindicato passa a lutar por uma cultura organizacional melhor, por um relacionamento melhor, e a gestão de pessoas, o RH, ele passou a ter essa visão também de qualidade de vida do trabalho, sem perder de vista também essa questão de treinar as pessoas, desenvolver as pessoas.
E aí a gente chega até hoje, que é a gestão estratégica de pessoas, que aí junta todas elas. A gestão junta todas elas, menos a contábil, né? Na gestão estratégica, o funcionário tem que ser motivado, tem que haver comunicação, tem que ter treinamento, tem que ter competência. O funcionário que cada vez mais está preocupado com a qualidade de vida dele e ele se torna cada vez mais parceiro da instituição no atingimento desses objetivos estratégicos. Tudo bem, pessoal, até aí? Estou falando rápido, não estou? Me deem um feedback. Como é que Tranquilo, Sidney. Tá ótimo, professor. Obrigado. Show, obrigado. Se quiserem que eu repita alguma coisa, eu repito, tá? Como é mais histórico, é por isso que eu estou falando um pouquinho mais rápido. Turma, aí eu coloquei aqui, de acordo com o que a Torce falou, o Fischer ele também trouxe essa questão da evolução do histórico de gestão de pessoas. Eu peço apenas para vocês fazerem uma correção, eu até já fiz nos slides e eu era para ter mandado de novo. Essa parte sindicalista aqui, pode riscar que a fase sindicalista foi a próxima, foi a administrativa. Então, turma, essa fase administrativa que foi a sindicalista. Então, aqui eu falei, ó, contábil, trabalhador era um insumo, legal. Oi? Ó, contábil, trabalhador era um insumo, legal, o RH era mais só para cuidar das papeladas, das exigências da lei. Tecnicista, que foi a importação da gestão norte-americana pela industrialização do que o Brasil teve, administrativa ou sindicalista. Então, a sindicalista não é a tecnicista, que eu errei. Aqui, você pode riscar aqui e botar lá em administrativa. Quando eu for mandar uma nova versão, eu já mando com isso corrigido. Tranquilo? Então, turma, para a gente não perder tanto tempo falando nisso, você nota que o Fischer ele tem mais ou menos a mesma nomenclatura da Torce. O que a Torce falou de gestão contábil, o Fischer falou de período pré-jurídico, trabalhista, onde o funcionário era um estoque necessário, onde existia inexistência da legislação trabalhista, onde tinha descentralização de funções, então era uma função pré-jurídica, onde o funcionário era uma matéria-prima, era um mal necessário que tinha que ter na empresa. O que a Torce falou de etapa legal da gestão de pessoas, o Fischer falou em etapa burocrática, ou seu período burocrático. Que essa etapa legal, é onde apareceu a CLT e tiveram que ter várias documentações, e por isso que o RH fez muita função de guarda-livros. Aí foi quando teve várias fábricas aqui, e com essas várias fábricas foi implementado, foi trazido o modelo de gestão norte-americana. E aí foi onde sistematizou recursos humanos, falou-se mais sobre recursos humanos, maior preocupação com eficiência, treinamento. E aí, o que a Fischer chamou de fase administrativa ou sindicalista, o Fischer chamou de abordagem sistêmica. Então, essa fase administrativa foi a fase dos sindicatos, onde os sindicatos passaram a atuar mais na qualidade de vida do trabalho. Essa parte que está em verde, a Fischer não falou, por isso que eu marquei em verde. A Fischer falou da última parte, que é essa aqui, que é a atual, que ela chamou de gestão estratégica, né, fase estratégica, que é as reformas estruturais profundas. Então, é essa fase que a gente está agora, de gestão por competência, de as pessoas serem envolvidas no planejamento estratégico. Então, a novidade que o Fischer traz em relação à Torce é só que teve essa parte de relações industriais integradas. O que foi isso? Ele notou que houve uma redução no ritmo da modernização. Então, as empresas se instalaram aqui no Brasil, mas em 1980 começou-se a reduzir a quantidade de empresas. E como se reduziu a quantidade de empresas, tiveram-se que colocar o downsizing e o right sizing. E o que é isso? O downsizing e o right sizing. Se notou que as empresas cresceram muito, muito, muito. E que as empresas explodiu de departamento, explodiu de funcionários, explodiu de tudo. E aí as empresas, como o Brasil começou a entrar em crise, como as empresas começaram a perder dinheiro, a fechar, as empresas começaram a diminuir. Só que quando a empresa cresce, para ela diminuir, tem que ser uma coisa muito bem pensada, porque senão muita coisa do processo fica para trás. E aí é muito perigoso você fazer o downsizing. E as empresas trabalhavam muito com esse conceito de downsizing,
de diminuir mesmo, de demitir funcionário, de diminuir o tamanho, de diminuir tudo. Por quê? Porque já não estava mais tendo aquele lucro que tinha antigamente. E aí, percebeu-se que o downsizing ele é muito complicado, porque ele diminui muito a empresa de maneira, às vezes, até irresponsável. Aí criou-se o conceito do right sizing, que é exatamente a empresa ter o tamanho certo. Então, eu cresci, preciso diminuir para cortar custo. Eu não vou diminuir o máximo, vou diminuir até ficar no tamanho certo. Então, foi utilizado esse conceito, que é a única diferença, quando você estuda a Torce e o Fischer, a única diferença é essa parte aqui. E aí, hoje, a gestão estratégica de pessoas, que é o que a gente está estudando. Então, turma, só para revisar o conceito, ver se vocês entenderam direitinho. Vocês podem pegar a evolução de gestão de pessoas do Schema e da Torce. E também do Fischer, que vai ser quase a mesma coisa, tá aí para você estudar. Então, no começo, para o Schema, o RH, a parte de gestão de pessoas, tinha uma questão só de controle. Controle na papelada, controle no ponto, controle se o funcionário está trabalhando, está produzindo. E aí passou-se a entender que o departamento pessoal deveria ser muito mais um gestor de pessoas. Foco na motivação, na liderança, no clima organizacional. E aí hoje se envolve ainda mais o colaborador nos objetivos estratégicos da empresa, daí porque a gestão estratégica de pessoas. Já a Torce, ela diz que a gestão de pessoas passou por essas 5 fases, onde a primeira foi a fase contábil, para a Torce, e nessa fase contábil, o colaborador, o trabalhador era um mal necessário, ele era um insumo, era o jeito de tê-lo, ponto. Já existiu, depois dela, a partir de 1930, com o advento da CLT, passou-se a existir, então, a fase legal, onde o RH ficou muito mais responsável por a questão de ter guarda-livro, de saber se está cumprindo todas as exigências da CLT. E aí, em 1950, houve uma explosão de indústrias aqui no Brasil e o modelo norte-americano de gestão de pessoas foi trazido. E aqui começou-se a pensar em treinamento, em desenvolvimento, em competência, em objetivos. Aí começaram a surgir os sindicatos, onde a gente ouve a questão administrativa ou sindicalista, onde se preocupou muito mais com qualidade de vida do trabalhador, continuou se falando em motivação, em treinamento, em desenvolvimento nessa fase. E aí a gente chegou na fase estratégica, que é a que a gente tem hoje. A fase estratégica junta todas as anteriores e ainda tem um plus, que é envolver o colaborador nos objetivos estratégicos da empresa. É cada vez mais a empresa está clara, ficar clara em relação aos custos, aos lucros, ficar clara em relação às questões do negócio. E aqui é a parte de Torce, que eu peço que vocês, em casa, deem uma lida. Turma, alguma dúvida até aí sobre o histórico? Pronto. Davi, os slides estão no grupo do WhatsApp, o Davi baixou. Pronto, está tudo ok, né? Revisão ok. Pessoal, para a gente começar a falar do primeiro pilar da motivação de pessoas, é interessante vocês sempre pensarem nos processos de gestão de pessoas. Então, um pedagogo que vai trabalhar no RH, como aqui já me perguntaram, ou então um administrador que vai ter o seu negócio, ou então um pedagogo que vai ser professor e vai fazer parte da gestão, seja do NDE, seja da coordenação do curso, seja da diretoria. Então, todos vocês, inclusive eu, a gente, se trabalha numa empresa, vai precisar da gestão de pessoas. Lembrem que a função de gestão de pessoas está cada vez mais descentralizada, está cada vez mais pulverizada nas instituições. Então, enquanto gestor de pessoas, o que é que eu tenho que fazer? Professor, o senhor já falou, o gestor de pessoas tem que se preocupar com motivação, que é o nosso primeiro pilar, que a gente vai já estudar, tem que se preocupar com comunicação, com trabalho em equipe, com conhecimento e competência e com treinamento e desenvolvimento. Beleza, mas para fazer isso, para motivar, comunicar, ter trabalho em equipe, ter conhecimento e competência, treinamento e desenvolvimento, quais são os processos que um gestor de pessoas passa? Então, turma, dentro dessas atividades do gestor de pessoas, ele faz certos processos. É só para vocês ficarem antenados e tentar cruzar essas duas informações. Então, o gestor de pessoas, ele motiva, ele comunica, ele estimula o trabalho em equipe, a competitividade saudável, que é sempre muito bom isso. Aí, ele estimula o conhecimento, a competência, o trabalhador cada vez mais treinar e desenvolver mais. Então,
Se a gente for colocar dentro de um fluxo, qual seria esse processo de um gestor de pessoas? Turma, um gestor de pessoas, de acordo com o Chavenato, tem que agregar. Então, ele é aquele líder mesmo que agrega, que chama pessoas. Nós somos muito diferentes. Às vezes, você mal conhece a pessoa, já tem um ranço, um abuso dela. Enquanto líder, você precisa identificar esses funcionários que têm uma relação tóxica e você precisa tentar fazer com que sua equipe trabalhe junto, colabore junto. Então, o gestor de pessoas tem a função de agregar, ele tem a função de aplicar. A função de aplicar, ela está muito relacionada a você conhecer a sua equipe, saber as habilidades da sua equipe e dar a cada pessoa a tarefa que ela possa fazer. Então, você identifica que uma pessoa tem uma habilidade no Excel, coloca ela para essas funções de Excel. Se a pessoa se sentir útil na empresa, se você dá funções, quanto mais funções que você der a ela, em que ela se sente útil e tem prazer em fazer aquilo, mais ela vai conseguir trabalhar, mais ela vai ficar satisfeita, mais ela vai ficar motivada. Então, um gestor de pessoas, além de agregar os funcionários, além de trazer aquele clima organizacional bacana, leve, onde as pessoas estão lá, o Google, por exemplo. Aqui, eu separei até umas fotos do Google, já que a gente vai falar do Google hoje. Olha o Google, turma. Tudo colorido, tudo incentivando o lúdico. O Google, você chega a hora que quiser, tem comida lá, tem sala para você dormir. Olha aqui, um ambiente de trabalho desse, super legal. Aí, comida de graça, as comidas lá são preparadas por um chefe de cozinha mesmo. Tem as bicicletas da empresa, tem tobogã, tem sinuca. Aqui não se tem cobrança de ponto, cobrança de trabalho. Aqui é um espaço tão legal, o Google, que os colaboradores não querem ir embora. Eu mesmo me queixo, se eu trabalhasse isso aí, ia embora. Eu tenho certeza que tem gente que mora aí. Olha, no conforto desse, comida de graça, tudo de graça, você passa o tempo aí trabalhando, desenvolvendo, produzindo. E o Google, ele não só tem essa estrutura, olha que perfeito, pessoal, você trabalhar num ambiente desse. E ele não só tem essa estrutura, como ele tem... Pode falar, Miguel. O Google também dá oportunidade de, se as pessoas se sentirem só, levar o seu próprio pet. Pois pronto, a gente vai falar exatamente isso hoje. Rafael, obrigado, cara, por falar isso. O que vocês sabem, inclusive hoje eu vou já recomendar para vocês um livrinho que eu li, eu não tenho ele em PDF, que é um novo jeito de trabalhar. O que o Google faz diferente. Já eu mostro para vocês, é porque a minha câmera ficou desligada, né, por conta do que eu estou apresentando. Mas já mostra esse livro, é super legal. Um cara que trabalhou no Google, ele fala dessas questões que o Google faz diferente. Então, ele é pet friendly. Então, hoje, o seu cachorro é o seu filho. Não tem para correr. O ser humano ele evoluiu para isso. Eu digo isso rindo porque eu chamo meu cachorro de filho também. Mas, enfim, para quem é pai, mãe de animal, de pessoa mesmo, deve ser um pouco esquisito. Mas o Google ele tem várias ações bacanas. Então, é tentar trazer, agregar, trazer esse clima organizacional, essa cultura organizacional mais leve. Não é aquela coisa pesada, onde as pessoas têm aquela competição tóxica. O ideal é ter competição saudável. Então, o gestor de pessoas, ele agrega, ele aplica, ou seja, ele consegue identificar os seus colaboradores, as habilidades dos seus colaboradores e consegue aplicar cada colaborador na função correta, na função que ele vai ter mais aptidão. Porque hoje o canal é a pessoa se sentir útil dentro do trabalho dela. Se ela se sente útil, pense em vocês no trabalho de vocês. Pense nos colegas de vocês que se dizem infelizes no trabalho. Será que eles estão fazendo algo que eles achem relevante, algo de acordo com a habilidade deles? Pense você, se você é feliz no seu trabalho e você sendo feliz, provavelmente é porque você está no local certo, no ambiente certo, fazendo o que você acha útil. Então, o gestor de pessoas tem que agregar as pessoas, tem que aplicar as pessoas, ou seja, colocar no local certo, tem que recompensar. Turma, nada pior do que um chefe, do que um líder que não recompensa. Ou seja, nada pior do que você fazer um trabalho massa, se esforçar, pensando em pelo menos em um elogio e um reconhecimento e todo mundo, você entrega lá o trabalho e todo mundo dá como se fosse indiferente, como se fosse a mesmice, a mesma coisa. Pessoal, não tem coisa pior do que essa. Então, o gestor de pessoas, além de agregar, além de aplicar, colocar as pessoas no locaizinho certo, tem que recompensar a turma. Todo esforço, todo ser humano
é um pouco carente nesse sentido. Ele precisa ser reconhecido. Então, se a empresa não reconhece o funcionário, provavelmente esse funcionário vai buscar reconhecimento em outra empresa. E hoje, talvez dê tempo, tomara que dê, eu acho que sim, a gente vai ver como o dinheiro ele não é esse fator motivacional todo, de acordo com várias teorias, várias pesquisas. O gestor de pessoas tem que estar atento para quando o seu colaborador precisa desenvolver. E é legal, turma, quando você teve a oportunidade de ter um gestor que ele agrega todas essas questões. E eu, quando eu fui coordenador do curso de Direito da outra instituição, turma, a minha chefe, que está lá até hoje, ela junta tudo isso, é impressionante. E na parte de desenvolvimento, foi ela que identificou, opa, acho que o Sidney poderia fazer um treinamento lá na Dom Cabral. Foi aquele que eu falei para vocês que eu fui, que foi incrível, mudou mesmo a minha vida, ou seja, está preocupado com o desenvolvimento de pessoas. A instituição paga um treinamento caríssimo para eu ir lá fazer esse desenvolvimento, trazer para a instituição, trazer novas práticas. Olha que bacana, olha que legal essa recompensa, olha que legal ela ter sabido me aplicar nas coisas certas, coisas que eu não dava para fazer, já que eu sou muito acelerado nas minhas coisas, ela já não me botava. Mas quando ela precisava de velocidade, um desafio, puf. Então, assim, eu estou conversando sobre isso para você, enquanto líder, você identificar se você está fazendo isso mesmo para todos os seus colaboradores. Ninguém fica para trás. Você está notando que eles estão com necessidade de desenvolver e está dando esse desenvolvimento para eles. E também o gestor de pessoas está preocupado na retenção. Porque muitas vezes você chama, você recruta pessoas, faz a seleção, aí você contrata a pessoa, treina a pessoa, gasta dinheiro com a pessoa, e se você não souber fazer tudo isso, você não mantém. E se você não mantém, você investiu a pessoa para dar para o seu concorrente. E aí eu não sei se essa atitude sua foi muito inteligente. E principalmente monitorar o trabalho dela. Um erro que eu vejo que alguns líderes fazem é designar o trabalho e não dar prazo. Todo trabalho tem que ter prazo, turma. E monitorar como é que as tarefas estão sendo feitas. Então, às vezes, você chamou alguém hoje, olha, eu preciso que você faça isso, isso e isso. A pessoa, tá bom, e saiu. Se você não deu prazo, como é que você vai monitorar? E não é só monitorar na questão de cobrar, mas é saber que você se importa com aquela atividade, que aquela atividade é importante. Saber se a pessoa está com condições de fazer aquela atividade que você designou para ela. Então, dentro desses pilares do gestor de pessoas, de todos nós que trabalhamos em empresa e podemos ser gestores de pessoas, o gestor de pessoas passa por todos os processos, tem que estar todos esses processos. Agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar também as pessoas. E aí, turma, a gente agora começa a falar do nosso primeiro pilarzinho, que é a motivação. E aí eu vou começar a falar do nosso primeiro pilar. Não esqueça, 5 pilares. Vou cobrar hoje na atividade, viu? Já anotem aí. Motivação, comunicação, trabalho em equipe, competência e conhecimento, treinamento e desenvolvimento. Antes de eu começar a falar do primeiro pilar, quero saber, turma, se alguém tem alguma dúvida. O Davi está falando assim, e a maioria das empresas não sabe manter e motivar seus colaboradores. E, Davi, esse é o ponto. E, cara, a gente conseguiu identificar que na empresa tem 5 gerações diferentes hoje em dia. Então, o conflito de gerações está sendo normal. E aí, como é que a gente vai conseguir manter e motivar tão diferentes gerações? E é uma coisa que a gente vai estudar bastante isso, principalmente quando a gente falar de liderança. Mas a gente já começa a falar sobre isso. E aí, galera, tá todo mundo aí, né? Por favor, não me deixe só eu, Davi, as princesas da pedagogia, que é a Benedita, a Isabela e a Mirella. Não me deixe aí sozinho, não, tá bom? Tá todo mundo aí, né? Show, show, show. Lilian tá aí. Beleza. Pode seguir, sim. Beleza, Edval. Você mandando, eu cumpro. Show. Turma, o que é que a gente vai conversar um pouco sobre motivação, certo? O que é motivar? Motivar é o motor que tem em mim, em você. Então, você hoje galgou uma carreira, você hoje já tem uma empresa, você foi motivado a assumir aquele trabalho. O que te motivou? Você hoje está matriculado em um curso de administração, de pedagogia, de direito. O que te motivou aquilo? Que é essa força que a gente tem interna que nos motiva? E aí eu não poderia começar a falar de motivação sem falar de Einstein. Que Einstein ele fala que ele foi a resiliência em pessoa.
ele caiu 99 vezes e falhou. Mas na 100ª, ele conseguiu. Então ele fala, nunca desista de seus objetivos, mesmo que eles pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Então, às vezes, a gente fica desmotivado, foi para uma entrevista de emprego, não foi chamado. Às vezes, a gente tenta fazer uma máquina, não conseguiu. E aí, quanto mais você cai, mais você tem que se reerguer. Então, você tem que estar motivado para se reerguer. E enquanto você, como gestor de pessoas, você tem que motivar a sua equipe. Não deu certo dessa vez, não bati a meta, mas bora bater a meta da próxima vez. A gente não conseguiu ultrapassar o concorrente, mas bora se tornar... Se a gente está em 4º lugar, bora se tornar o 3º no mercado. E de pouquinho em pouquinho a gente vai motivando numa competição saudável. E aí, como não poderia deixar de ser, eu sempre digo para vocês que os materiais, eu sempre coloco várias fontes diferentes, eu trouxe alguns conceitos sobre motivação com vocês. Conceitos, turma, que eu acho até que eu vou ler só um, a gente vai conversar só sobre um, porque na aula de hoje eu queria conversar um pouco sobre as motivações nas grandes empresas e principalmente falar da teoria dos 2 fatores de Herzberg. E essa teoria ela é muito, muito interessante, de 1959, é sobre isso que eu queria me deter mais na aula de hoje. Então, o que seria a motivação? Tá? Só para a gente não passar em branco o conceito, esse conceito a gente discute um pouco mais na próxima aula. Então, a motivação ela é encarada como uma espécie de força interna que emerge, regula e sustenta todas as nossas ações mais importantes. Então, a motivação é o quê? Uma força interna que ela emerge, ou seja, ela surge, ela regula e sustenta todas as nossas ações mais importantes. Então, o que é importante? É você estar aqui na sexta-feira à noite assistindo aula. Ou seja, que motivação é essa? Que força foi essa que te trouxe para cá, que está assistindo, está com papel e caneta na mão? Eu sei que tem uns que estão bebendo café, comendo sanduíche, mas enfim, você está aqui. O que força interna é essa? Então, contudo, é evidente que a motivação é uma experiência interna que não pode ser estudada diretamente. Então, motivação, pessoal, vem a ser essa força interna, esse motorzinho que nos faz estar aqui 8 horas da noite, podendo estar fazendo outra coisa, talvez até mais prazerosa, assistindo filme, namorando, sei lá. E a gente está aqui assistindo aula, prestando atenção para ser alguém melhor. Então, as empresas, elas cada vez mais, elas vêm investindo na questão da motivação dos seus funcionários. E de várias fontes diferentes, eu trouxe aqui o exemplo, e nada melhor do que você liderar pelo exemplo, mostrar o exemplo de grandes empresas. O que é que elas têm feito para motivar os funcionários? Então, a McDonald's, ela não é vista como a empresa que melhor paga. Falei para vocês na aula passada sobre a Virgin, que ela é uma companhia aérea, que todo mundo quer trabalhar lá, mas ela não é conhecida como a que melhor paga. E, assim como a Virgin, o McDonald's está sempre no topo das melhores empresas para trabalhar, dos melhores empregadores. E eu fui olhar, turma, se você colocar no Google, aparecem várias avaliações de trabalhadores sobre a McDonald's. E realmente o que há de mais comum lá é que é um ambiente de trabalho amigável e políticas de trabalho flexíveis, como o contrato de amigos e parentes. Olha que legal. A depender da McDonald's, ela autoriza que amigos próximos a você, ou mesmo seus parentes, cubram você na função. É óbvio que seus amigos próximos e seus parentes têm que ser funcionários da McDonald's. Mas, às vezes, se eu hoje não pude trabalhar, eu posso ligar para o meu irmão que é funcionário da McDonald's, mesmo de que outro local, e ele pode ir lá me cobrir. E o que os colaboradores falam é que isso é excelente, porque eles se sentem valorizados. E quando eu fui ler sobre a McDonald's na internet, muitos trabalhadores diziam que se tinha uma política de incentivo muito grande, de plano de carreira muito grande, que você pode galgar outros espaços. Então, hoje você está na cozinha, depois você vai para o caixa, depois você sobe e vai ser gerente. E também a possibilidade de você conversar com seus gestores era muito próximo. Então, eles, ou seja, a McDonald's trazia a gestão da empresa para o mais baixo grau na hierarquia dela. Então, os colaboradores se sentiam motivados por participar de decisões da empresa, pela empresa compartilhar com ela decisões. E eu tirei isso, foi do livro dos negócios, é um livro aqui super legal,
quando a minha câmera voltar a funcionar aqui, que eu terminar a apresentação, eu vou mostrar para vocês que livro é esse. Eu adoro, é um dos meus livros de cabeceira, certo? Já o Google, ele fala assim, o Google tem um espaço de trabalho descontraído, mostrei a foto para vocês, colorido e confortável. Isso estimula o quê? A criatividade e a positividade na equipe. Então, só para a gente se inspirar de novo, olha aqui que legal o Google. Isso aqui é do Google. Olha aqui que legal, tudo colorido. Isso aqui estimula o quê? Criatividade, você sair da caixinha. Então, a Google, ela realmente é fantástica nesse aspecto. Então, o espaço de trabalho descontraído, colorido e confortável, criatividade, que estimula a criatividade e a positividade na empresa. O almoço lá, preparado por chefes, tem comida de graça, galera. Permissão para levar os pets, que foi o que o Rafael falou para a gente. Antecipação das novidades. Então, imagina você ser funcionário do Google e o Google vai lançar lá o Google Lens, vai lançar um novo celular, uma nova máquina de inteligência artificial e você ser o primeiro a saber. Olha que massa isso. E perceba que até agora, já falei do Google e da McDonald's, e até agora a gente não falou de dinheiro. Será que dinheiro realmente é um fator motivador, sim, como as pessoas pensam que é? O que os estudos científicos dizem é que não, mas eu chego já lá para conversar um pouco mais sobre isso. E o que dizem que o que os funcionários mais gostam no Google é a estrutura horizontal. Em outras palavras, as empresas hoje têm uma estrutura muito hierárquica, onde lá em cima está o CEO, que você não tem acesso. Aí abaixo tem os diretores, aí abaixo tem os secretários, aí abaixo tem os gerentes, abaixo tem... E aí vai. Então, abaixo tem os coordenadores, abaixo tem os gerentes. No Google, diz que eles trabalham com pequenas células de trabalho, numa estrutura totalmente horizontal. Então, são pequenas células de trabalho, onde quase todo mundo é par, quase todo mundo é do mesmo nível hierárquico, e eles estimulam a competição saudável entre essas pequenas células hierárquicas. Então, as pequenas células de trabalho. Então, essas células de trabalho, ao invés de estar um chefe mandando e você obedecendo, elas são parceiras, todo mundo da equipe são parceiros entre si. E a equipe bolinha está concorrendo com a equipe quadrada. E a equipe bolinha quer vencer porque é o próximo material da Google. Quer vencer porque a Google também tem um programa de recompensa. Então, isso é muito bacana. Eu tirei isso do livro que eu indiquei para vocês, Um Novo Jeito de Trabalhar. Já também mostro esse livro para vocês. A Microsoft, turma, um dos principais pontos que foi dado pelos empregados dele é que a Microsoft ela passa para pegar cada um dos seus colaboradores para levar para o trabalho. E esse ônibus que pega os trabalhadores tem sinal de internet e garante que a equipe seja confortavelmente transportada até o seu escritório. Deve ser legal, né? Você entrar e deve ter, sei lá, comida para você lá dentro, sinal de internet, onde deve ser confortável. Então, isso também é uma política de motivação. Veja que eu ainda não falei de dinheiro. E, finalmente, a Netflix, ela, principalmente nas segundas-feiras, ela aboliu o dress code, que é a questão do código, né, de vestimento. Ou seja, mulher não precisa usar salto, nem estar toda maquiada, homem não precisa usar paletó, porque imagino que deve ser um sofrimento para as mulheres, né, ter que se vestir todo dia. Minha irmã, ela trabalha em banco, e ela diz que o que ela mais gostou nessa quarentena, né, obviamente tirando todas as desgraças do mundo, é que ela não está precisando mais gastar tanto com maquiagem. E eu acho isso tão fora da nossa realidade enquanto homem, né, porque eu, 15 minutos antes de começar a aula, tomei um banho ali rapidinho, botei uma blusa, me penteei, estou aqui morto de lindo. Não que as mulheres não estejam mortas de lindas, mas que existe essa convenção, né, que tem que usar saltos, se vestir, não sei o quê. Enfim, então a Netflix, ela, principalmente nas segundas, não tem esse código de vestimenta, então é a segunda feliz, que eles chamam. Lá, férias e folgas são bem tranquilas. Então, por essa fonte, que é uma fonte da internet, diz que não tem limite para o número de dias que um funcionário pode tirar folgas. Olha que legal, já pensa uma viagem para a tua família, com a tua família, e tu pensa, poxa, não tenho férias, não tenho folga, vou ficar constrangido de pedir ao meu empregador, o que é que eu faço? E lá não há limite para o tanto de dias que você pode tirar folga. E nem tem necessidade de permissão antecipada. Eu mesmo, enquanto funcionário público, eu preciso pedir ao Tribunal de Justiça, no mínimo, 40 dias antes as minhas férias. Se eu quiser alterar qualquer coisa, no mínimo 40 dias antes.
E a Netflix estava dizendo aqui, não, você não precisa de permissão antecipada. O que é que eu preciso? A Netflix se coloca meta e você precisa entregar dentro do prazo e com qualidade o que foi pedido. Então, olha que legal, olha que fator motivador. É você, de repente, no teu constrangimento, pedir do seu chefe para sair quando você tiver uma viagem de família, alguma coisa assim. Então, talvez isso te motive a produzir ainda mais, para quando um dia você quiser tirar um dia de folga, você achar merecido esse dia de folga. Então, perceba que a gente falou de 4 grandes empresas. E nenhuma dessas empresas, turma, a gente conversou aqui sobre direito, sobre dinheiro. E vem a história, que é onde eu quero chegar, que para mim é a parte mais importante da aula hoje. E queria muito que vocês entendessem o que a gente vai discutir aqui. Deixa eu ver se está todo mundo bem. Deixa eu ver se vocês comentaram. A Luzirene está aqui, que bom. A Marina está entendendo, que bom. O grande Edivar é a figura, né? É muito bom. Tive uma coordenadora maravilhosa no meu último estágio. Pois é, Andresa, não é bom, a gente não se sente bem, né? Assim, a gente não quer ir trabalhar. Eu lembro, turma, que quando eu fui coordenador, eu passava 12 horas por dia lá. Principalmente quando a gente chegou, ia ter uma visita do MEC. Então, durante os 6 primeiros dias, eu passava 12 horas por dia lá. Só achando bom, feliz, sem hora extra, né? Porque cargo de gestão não tem hora extra. Então, assim, veja que é tudo a questão do seu líder. O líder tem que ser o exemplo, tem que ser a referência. E é o líder mesmo que vai motivar. Fico muito feliz, viu, quando vocês compartilham as histórias, as vivências de vocês. E a Andressa está continuando. A equipe de professoras que eu auxiliava também me motivava muito. Isso é muito bom. Então, Andresa, já que você está tendo essa introspecção, você teve esse insight de que se sentia motivada ali, é bom você anotar o que lhe motiva. E eu sugiro que todos vocês façam isso. O que me motiva não é o mesmo que motiva vocês. O que motiva uns aos outros, todo mundo aqui é diferente. E é importante que a gente se auto-reconheça, que a gente se conheça. Porque se a gente se conhecer, a gente consegue conhecer melhor o outro. Não esqueça que no Oráculo de Delfos, eu acho até que eu já contei essa história para vocês, há muito tempo atrás existiu o Oráculo de Delfos e era uma sacerdotisa lá que recebia o deus Apolo. Então as pessoas do mundo todo iam no Oráculo de Delfos e perguntavam coisas para o Oráculo e o Oráculo respondia. E foi o próprio Oráculo de Delfos que perguntaram a ele quem era o homem mais sábio do mundo e ele atribuiu a Sócrates e foi Sócrates que ficou doido porque ele não concordava que ele era o homem mais sábio do mundo e ele começou a questionar as pessoas sobre assuntos que as pessoas julgavam saber. Então, Sócrates chegou a questionar para um juiz o que é justiça, sobre um artista o que é arte, e assim vai. E ele percebeu que as pessoas se portavam com muita arrogância e elas não reconheciam o tanto que elas não sabiam. Sócrates chegou a dizer, na verdade não foi nem Sócrates, foi Pitágoras, que a gente conhece uma gota e desconhece um oceano. Então, Sócrates percebeu que tão somente porque ele reconhecia a ignorância dele, é que o oráculo disse que ele era o homem mais sábio do mundo. Daí porque vem a velha frase de Sócrates, só sei que nada sei. E por que eu estou contando essa história? Além de ser culto, né? Além de ser bacana, você chega para o seu contatinho e fala uma história dessa, se ele não te chamar de doido, vocês casam, certeza. Ou então você chega, o Ed vai chega na mesa do da casa dele, do jantar, e conta essa história, que é uma história muito bacana. É para falar que quando você entrava no oráculo de Delfos, tinha uma frase, e essa frase é: conhece-te a ti mesmo. E essa frase, conhece-te a ti mesmo, ela é um viés da filosofia que ela pressupõe que qualquer conhecimento de qualquer coisa pressupõe que você se autoconheça primeiro, você se reconheça primeiro. Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Se vocês serão líderes, coordenadores, professores, se vocês trabalharão com pessoas, é importante para você conhecer as pessoas que você primeiro se conheça. Então, aproveitem todos os insights que vocês tenham e tenham um caderno. Turma, para onde eu vou, eu ando com o Moleskine, né? Moleskine é a palavra bonita hoje, né? Que a gente chama, estou até com o meu aqui do lado, que a gente chama de diário, né? Antigamente, as meninas tinham diário, os meninos não podiam ter diário, porque senão era coisa de mulherzinha, não sei o quê. Mas hoje em dia, todo grande gestor, empresário, anda com um caderninho, percebam isso? Ou anda com Moleskine mesmo, tal, para anotar as coisas, os insights. E é exatamente que é nessas horas que a gente consegue se reconhecer um pouco mais. E aí, aproveitem essa disciplina
já que a gente vai falar tanto de autoconhecimento, quando a gente falar principalmente de liderança, para tentar se conhecer um pouco mais, certo? Até porque isso é uma pergunta inegável, né? Quem é você? Quem leu ali aí o livro O Mundo de Sofia, né? O livro O Mundo de Sofia, que é um curso de filosofia numa história, um livro fantástico, mas é bem grande. Ele é relativamente grande e ele é, para quem gosta mesmo de filosofia, a história começa com ela, uma garotinha de 14 anos que morava numa cidade, abriu a caixa de correios e viu lá uma cartinha que tinha só o nome dela, para Sofia. Quando ela abriu, só tinha um bilhetinho, e esse bilhetinho tinha só uma pergunta que é: quem é você? E ela achou aquilo ali a coisa mais besta do mundo. Olha, quem sou eu? Eu sou Sofia, tal, aí o sobrenome dela. Mas será que o nosso nome nos define? Será mesmo a gente nessa... Deixa eu sair aqui um pouco da... Um pouco. Acho que vocês estão me vendo. Peraí, deixa eu ligar minha câmera. Pronto. Será, turma, que o meu nome me define? Então, quem é você? Ah, eu sou o Sidney. Será que Sidney me define? Será que seu nome te define, Edvar? E aí a gente está numa lógica tão de mercadológica, tão capitalista, que imagine a última vez que você apresentou um amigo para outro. Ou que você falou para um amigo de uma pessoa que ele não conhece. Então, quando a gente apresenta as pessoas, é assim: oi, Edvar, esse aqui é o Rafael, ele é psicólogo. Rafael, esse é Edvar, ele é administrador. Então, a gente apresenta as pessoas como pelo nome e depois pela profissão. Incrivelmente, nem o nome nem a profissão define a gente. Aí eu volto para o mundo de Sofia e pergunto a vocês: quem são vocês? Quem é você? E é uma pergunta muito complexa, até porque a gente está mudando todo dia. Mas para a gente ser um bom gestor, para a gente ser um bom líder, para a gente ser um bom gestor de pessoas, é necessário que a gente se conheça. Turma, os livros que eu queria indicar para vocês, esse é o do Google, tá? Que eu falei para vocês, Um Novo Jeito de Trabalhar. É um livro muito bacana mesmo. Eu vou até reler, porque eu li esse livro há uns 2 anos atrás e quero reler. Eu peguei para fazer, porque eu marco algumas coisas, eu peguei para fazer essa aula para vocês. Outro livro que eu indico demais é esse aqui, principalmente para o pessoal da administração, o Livro dos Negócios, da Globo Livros. Esse livro, essa coleção, eu tenho a coleção da psicologia, da filosofia, da religião e dos negócios. Acho brilhante, porque não é um livro que você precisa começar da primeira página à última. É um livro que, se você quiser ler sobre finanças, você abre a página de finanças e tem várias ideias de vários pensadores sobre finanças. Eu quero ler sobre liderança, eu abro aqui, tem várias coisas sobre liderança. Abri aqui tem aqui a caixinha da Amazon, por exemplo. Esse livro eu acho incrível. Todo mundo não precisa comprar, não, tá? É só se você quiser. E outro livro que no futuro a gente conversa um pouco mais, principalmente quando falando de liderança, posso passar para vocês, inclusive, é O Poder do Hábito. Muito fantástico esse livro. Esse livro realmente mudou minha vida, principalmente porque quando eu comecei a trabalhar, quando eu tinha 23 anos, eu comecei a trabalhar feito doido. E eu dava aula de domingo a domingo, tal. Acabou que eu engordei muito. E aí, o que aconteceu? Eu disse: rapaz, eu quero emagrecer. E aí eu tenho sempre um problema com doce, né? E aí você sempre tem que tirar alguns hábitos ruins que você tem quando você acha que precisa emagrecer, você provavelmente é porque come coisa ruim. E esse livro, ele é tão incrível que ele te ensina como mudar teu hábito. Você começa a fazer a coisa e aguenta pelo menos 2 meses não fazendo aquela coisa. E durante esses 2 meses vai ser uma tortura, porque o teu corpo ele vai querer voltar ao status quo antes, ou seja, a situação que era anterior. E aí eu fiquei: vou aguentar 2 meses indo para academia, vou aguentar 2 meses sem comer doce, comendo saudável, e aí deu certo, aí emagreci. E pronto. Aí pronto. Tá na minha lista para esse ano, vale super a pena, viu? Vale super a pena demais. Também não é um livro pequeno. E ele fala também de coisas muito curiosas, Rafael. Uma das coisas que ele fala super legal é que, olha como é que foi o hábito da gente começar a escovar os dentes. Olha que fantástico, pessoal. O hábito da gente escovar os dentes, antigamente, e se você vê, isso acontece muito na Europa, muito europeu não tem a dentição muito bonita, eles não cuidam muito do dente, diferente aqui no Brasil, né? E as pessoas não tinham o hábito de escovar o dente, não tinham. Até que uma empresa que fabrica pasta de dente resolveu colocar o eucalipto
na pasta de dente, para dar aquela frescância. Aquele frescor que a gente sente quando escova os dentes não serve para nada. A pasta de dente funcionaria sem aquele frescor. Só que muitas vezes a gente só acha que a nossa boca está limpa depois que sente aquele frescor, não é isso? E aí se percebeu que as pessoas passaram a usar a pasta de dente só porque a falta daquele frescor, elas lembravam da falta do frescor, que era um elemento que eles não tinham antes. E aí por isso que as pessoas passaram a escovar os dentes e depois associar a limpeza àquele frescor. Então era o frescor que não serve em nada. Se a gente pegar uma pasta de dente que não tem aquele frescor, ela vai fazer o mesmo efeito da pasta de dente que tem. Então esse frescor que dá uma sensação de que a gente que a boca está mais limpa, em comparando quando a gente usa uma pasta que não tem esse frescor, é um frescor que, na verdade, é só uma sensação que está te enganando. E a partir daí foi que as pessoas passaram a lembrar, a ver que funciona, ou pelo menos achar que funciona, né? A lembrar da sensação de limpeza, e por isso que hoje se criou o hábito de escovar os dentes. Eu acho fantástico, isso que foi algo que eu li nesse livro aqui, também recomendo demais. E também tem outro que a gente fala depois sobre ele, esse que é menorzinho, muito bacana, depois a gente fala sobre ele. Tranquilo? Show, show, show. Vala, meu Deus do céu, agora estou sem saber o que fazer. Turma, vocês querem ficar sem atividade hoje? Porque aí eu continuo a aula para a gente começar a falar sobre essa teoria dos dois fatores. Porque, assim, eu coloquei na atividade 3 questões sobre a teoria dos dois fatores, só que eu não comecei a falar sobre ela ainda. Então, hoje a gente fica sem atividade. Rapaz, já comecei o semestre quebrando, ninguém merece. Mas eu posso passar a atividade. Eu vou fazer assim, eu vou passar a atividade, mas eu não vou fazer com vocês. Toda vida eu faço. Aí você tenta fazer, eu vou explicar a teoria dos dois fatores, eu passo a atividade, você tenta fazer até a próxima semana. Galera, não tem certo e errado, tá? Essas atividades eu vou pontuar muito mais se você entregou. O que eu quero é que você tente fazer, o que eu quero é que você faça atividade por você, e não para mim. Para ser uma forma de revisão, para ser uma forma de você ver se assimilou ou não o conteúdo. Fechou? Estamos bem? Show. Então eu vou passar a atividade, só que eu não vou fazer a atividade com você. Eu vou agora explicar a teoria dos dois fatores, e eu queria muito que vocês refletissem se para vocês faz ou não sentido. No começo, não vai parecer que faz tanto sentido, mas vai fazer um monte de sentido, eu prometo. Vou voltar a compartilhar aqui minha tela. Só um minutinho. Pronto. Tá aparecendo a minha tela? Tá. Show. Então, turma, só esse slide. Aí eu passo a atividade para vocês. Vocês têm até sexta-feira que vem para entregar, tá bom? Então, vamos lá. A gente está entrando, só lembrando, são 5 pilares de motivação. Essa parte depois eu falo, na próxima aula a gente volta. 5 pilares da gestão de pessoas. A primeira é motivação. Comunicação, trabalho em equipe, competência e conhecimento. E desenvolvimento e treinamento. A gente vai falar de todas elas. E a gente está na primeira, de motivação. Por enquanto, pelo menos na aula de hoje, eu quero que você entenda motivação como uma força interna, que faz a gente tomar as principais atitudes da nossa vida. Então, eu queria que vocês entendessem a motivação dessa forma. Turma, o Herzberg, em 1959, ele publicou um estudo falando de fatores de motivação. E desse estudo que ele falou de fatores de motivação, ele chamou o que a gente aprende na administração como fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Ele chamou de fatores de higiene e chamou de fatores motivadores. Fatores de higiene ou fatores higiênicos são chamados motivadores extrínsecos. Extrínsecos porque estão fora da pessoa. Já os fatores motivadores é o que a gente da administração conhece como motivadores intrínsecos, porque estão dentro da pessoa. Olha o que é que ele disse. Veja se faz sentido para vocês, certo? Ele diz que os fatores extrínsecos, o que está fora da pessoa, em nada motiva a pessoa, em nada traz satisfação às pessoas. Contudo, se eles não forem bem gerenciados, se eles não tiverem adequados, eles geram um grau de insatisfação muito grande. Vou repetir.
Para ele, satisfação na empresa é tão importante quanto a insatisfação. Para ele, só o que gera satisfação são os fatores intrínsecos, fatores que estão dentro da pessoa. Os fatores motivadores, os fatores intrínsecos, os que estão dentro da pessoa, são fatores da pessoa se sentir realizada, de ter reconhecimento, de ter significância, responsabilidade, de sentir que é responsável por algo, de se sentir alguém dentro da empresa, ou seja, ter um significado no que ela faz, ela conseguir avançar, ela conseguir sentir que está crescendo. Todos esses fatores aqui são fatores intrínsecos da pessoa. E ele diz, se não tiver esses fatores, as pessoas não vão ficar satisfeitas. Então, como é que eu motivo as pessoas? Eu motivo as pessoas focando nelas mesmas, focando em questões internas a cada um de nós. Perceba que salário não está entre os fatores motivadores. Aí você pode me dizer, professor, então se são só os fatores intrínsecos, como a pessoa se sentir realizada no emprego, a pessoa sentir que tem reconhecimento da empresa, a pessoa sentir que o que ela faz tem um significado, tem um propósito, a pessoa sentir que tem responsabilidade, que ela avança, que ela cresce na empresa, tudo isso em relação às pessoas. Eu vou focar, então, na minha empresa, só em fatores motivadores, só nesses fatores intrínsecos. Porque já que são eles que levam à satisfação. Só que ele disse que não dá certo você focar só nos fatores motivadores. Porque se os fatores de higiene, que ele chamou fatores higiênicos, muito embora eles não gerem a satisfação, se eles não forem bem gerenciados, esses fatores aqui vão levar à insatisfação na sua empresa. Então, nenhum desses fatores, que são fatores extrínsecos, nenhum deles leva à satisfação. Mas se eles não estiverem bem gerenciados, eles levam à insatisfação. Então, não adianta só você focar nos fatores de higiene e não adianta só você focar nos fatores motivadores. Você tem que focar nos fatores motivadores, que são os intrínsecos, que são os internos das pessoas. A pessoa psicologicamente está bem no trabalho e também você tem que focar em gerenciar bem os fatores higiênicos ou fatores de higiene. Então, o salário que é o que a gente mais acha que motiva, o salário, turma, vamos supor que agora você está no maior aperreio, está com as contas tudo atrasado, está sendo protestado, o nome, aquela coisa toda, e de repente você passa num concurso público e ganha 30 mil reais. É óbvio que você vai ficar feliz, é óbvio que você vai ficar muito de feliz, vai para o trabalho, vai trabalhar alegre, vai lá estar motivado. Só que isso passa. E com o tempo, 30 mil reais já não vai mais. Vai ser uma coisa normal e natural para você. Já não vai mais ter aquele grau todo de satisfação. Então, na visão dele, e eu não sei se vocês concordam, mas na visão dele e de vários outros que a gente vai estudar, o salário não é um fator que gera satisfação. Contudo, se o salário não for gerenciado de maneira adequada, ele gera insatisfação, e se ele gera insatisfação, o seu colaborador, que tanto você treinou, vai para a concorrência. Então, fatores externos, como políticas de empresa, questão de supervisão, relacionamento com os demais colegas, condições de trabalho. Aí você pode falar, relacionamento, professor? Outro dia, assim, um aluno falou, professor, eu numa empresa que eu trabalhei, eu ia motivado todo dia só para ver uma mulher lá, linda, eu adorava vê-la. Então, eu acho que o relacionamento com as pessoas é sim um fator de motivação, é sim um fator de satisfação. Aí, assim, a resposta para ele foi bem simples. Você não ia para a empresa pelo emprego, pelo seu trabalho, você ia para tentar um namoro, um relacionamento, e não o seu trabalho. O que a gente está discutindo aqui é o que te deixa satisfeito em trabalhar. O que te deixa satisfeito em trabalhar, de acordo com essa teoria dos dois fatores, são questões internas a você. E essas questões externas, elas não vão te dar satisfação. Contudo, se não forem bem gerenciadas, você vai ficar insatisfeito. Então, você tem que, enquanto gestor, focar em condições de trabalho, em relacionamento da equipe,
no status da pessoa, na segurança da pessoa, porque essas questões, muito embora elas não gerem satisfação, elas geram a base para você conseguir investir nos fatores motivadores e seus funcionários estarem plenamente satisfeitos, plenamente motivados. E aí, eu resumi aqui só para vocês poderem estudar em casa. Fatores higiênicos, que são os externos, os extrínsecos, eles não geram satisfação. Mas, quando bem gerenciados, reduzem a insatisfação, reduzindo a insatisfação, quando bem gerenciados, e dão base à motivação. Quem é que dá motivação? Os fatores motivacionais, que são fatores intrínsecos. E nesses fatores motivacionais, eles têm um enorme potencial para aumentar a satisfação. Então, quando o seu colaborador internamente sente tudo isso, ele sente uma satisfação muito grande de trabalhar na sua empresa. Na ausência dessa satisfação, haveria níveis menores de insatisfação. Então, na ausência, ficou esquisito, ficou negativo e negativo. Mas, na ausência desses fatores motivadores, a pessoa fica insatisfeita. Então, esses são os fatores que motivam, esses fatores não motivam, mas também, se eles, na verdade, esses são os fatores que deixam a gente satisfeitos, esses não trazem satisfação, contudo, muito embora não tragam satisfação, se eles não forem bem gerenciados, eles vão gerar uma insatisfação muito grande na empresa. Então, para ele, a insatisfação é tão importante quanto a satisfação. Foque em fatores para não deixar os colaboradores insatisfeitos e foque em fatores que vão trazer satisfação aos seus colaboradores. E quanto mais uma pessoa puder fazer, mais fácil é motivá-la. Isso aqui é uma verdade. Quanto mais ela vê significado no que ela está fazendo, quanto mais ela vê utilidade, vê reconhecimento, vê que ela se realiza no trabalho que ela faz na empresa, mais ela se motiva. Se pergunte se você não é assim. Eu sou totalmente assim. Quanto mais eu consigo realizar, eu sou muito realizador, sou muito de fazer. Então, quanto mais eu consigo realizar, mais motivado eu fico. Então, isso para mim é incrível. E realmente, num primeiro momento, essa teoria, quando eu fui apresentado a ela, quando eu estava estudando, na verdade, eu não concordei muito com o que ela dizia, mas hoje eu vejo que ela faz muito sentido. Perceba na sua realidade, no seu grau, perceba fatores externos a você. Então você chega na sua empresa, está tudo limpinho. Que bom, deveria estar limpinho mesmo. Se tiver tudo sujo, poxa, como é que eu trabalho numa empresa dessa porca, imunda? Aí, então, ou seja, são questões externas que, se não forem bem gerenciadas, vai gerar insatisfação. Mas, sendo bem gerenciado, a gente vai pensar, a empresa faz mais do que a obrigação dela. Já que os fatores intrínsecos são fatores que realmente nos deixam motivados, nos deixam satisfeitos. Fez sentido, turma, para vocês? Eu queria ouvir vocês. Gosto da filosofia Ikigai. Que filosofia é essa? Eu nunca ouvi falar, Rafael. Se quiser me explicar? Nunca ouvi falar mesmo. Deixa eu ligar aqui minha câmera. Ikigai, professor, é uma filosofia que busca a junção de dinheiro, felicidade, profissionalismo e várias outras funções motivadoras. Que a pessoa está, tipo, faço uma coisa que eu gosto e ganho dinheiro através dela. Isso é mais ou menos a filosofia Ikigai. Legal mesmo. Eu, inclusive, já anotei aqui para eu ler um pouquinho mais sobre ela, porque eu sou muito curioso nessas coisas, e é tanta teoria, né, que vão inventando hoje em dia. Enfim. Turma, eu queria ouvir vocês. O que é que vocês acharam dessa teoria? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Fez sentido? Não fez? Vamos lá, Edivar, puxa aí, o Rafael. Muito boa mesmo. Cara, muito boa. Não é comentário. Vai lá, fala aí. Andresa. Fala aí alguém, turma. O que é que acharam? Enquanto vocês estão falando, eu estou vendo aqui na lista aqui de presentes, quem está presente para fazer a chamada, tá? Não vou chamar nome por nome, não. A Aline veio hoje. Eu não, né? Quem veio foi a Andresa. Pronto. O Atom tá aí, né? Anne, tá aqui, a Anne tá aqui. Anne, Atom. Pessoal, vocês estão me deixando no vácuo, né? Tá bom. Beleza. Sim, professor, estou aqui. Não, eu sei, eu tô... Tá bom.
Carlos Eduardo tá aí? Tá não. Faltou. Charliane tá aqui. Davi. Sim. Davi Saraiva. Tem que botar o Davi Saraiva. Só um minuto. Enquanto eu vou fazendo a chamada aqui, eu vou fazer, sabe o quê? Vou passar a atividade aqui para vocês já irem vendo, ver se vocês têm alguma dúvida. Como o Davi e a Andresa entraram agora, eu vou fechar a resposta só domingo. Tá, Davi e Andresa? Da atividade 1, certo? Vocês têm a atividade 1 para fazer. E tá aqui a atividade 2. Estou mandando aqui. Pronto. E vou mandar lá no grupo também para vocês fazerem, certo? Vamos dando uma olhada, ver se vocês estão com alguma dúvida, turma, nessa atividade. É basicamente o que a gente conversou hoje. Vou lá mandar já no grupo. Professor? Pode falar. Hoje também é minha primeira aula, porque eu acho que eu só recebi o acesso essa semana também. Aí eu posso fazer também, né, até domingo? Não só pode como deve, por favor. Certo. Não deixe de fazer, não. E sobre a disciplina eu gostei muito, porque eu faço comunicação, sou do jornalismo. E eu gosto muito da área de assessoria. Eu acho que ajuda muito tipo, saber gerir pessoas. Liliana, que bom, seja bem-vinda. Se você tiver alguma dúvida, pode falar comigo. A aula 1 e a aula 2 está gravada, certo? Eu dei uma olhada já nas aulas. Massa. E aí a gente tem um grupo no WhatsApp, eu já coloquei aqui. Aí até domingo tu faz a atividade 1 e essa atividade 2 pode entregar até sexta-feira que vem. Tá bom. E se quiser convidar para os amigos também para fazer essa disciplina, eu tenho até vontade de falar para o pessoal do direito de fazer essa disciplina, porque se a gente vai trabalhar no escritório ou em qualquer canto, a gente vai precisar trabalhar com pessoas e essa disciplina ajuda demais. Sim. Eu me interesso muito pela área de assessoria e eu acho que é muito importante, principalmente para essa área. Não tenho nem dúvida mesmo. Pois Juliana, fique à vontade, seja bem-vinda. Eu estou fazendo Tá bom, obrigada. Obrigado também. E aí, professor? Vamos falar, meu amigo. Achei muito útil essa função aqui no aplicativo. Muito bacana. Pronto, eu achei muito massa, porque, assim, sempre bom, né, a gente rever e ter outros pontos de vista, né, em cima do que o senhor falou aqui nessa aula aí. Justamente sobre motivar, sobre manter, sobre a questão de satisfação do funcionário / colaborador, né? E eu acho que o senhor conhece a professora Olivia. A Olivia da onde? Da administração? Davi, infelizmente não, porque na verdade eu fui contratado pela pedagogia. Essa disciplina, inclusive, ela é ofertada pela pedagogia. E eu sou muito novo na Unifest, então realmente eu não conheci, infelizmente. Mas imagino ela é um amor de pessoa. Recomendo o senhor conhecê-la. E ela pontuou justamente sobre o que o senhor falou aqui na aula, e o senhor conseguiu ainda conceituar um pouco mais ainda do que ela tinha dito nas aulas passadas. Foi show, legal. Ela é brilhante. Eu sei que vocês da administração estão fazendo uma disciplina que se parece muito com essa, né? Isso. Eu achei um barato essa história. Eu digo, meu Deus, eu não sei se vai ter sobreposição de conteúdo. Se tiver, Davi, tu pode até me avisar que eu consigo moldar o nosso plano de ensino para que eu veja a matéria, obviamente, mas com outra visão. Entendeu? Pode deixar. Se eu sentir que está um pouco assim diferente, eu te aviso. Mas creio eu que seja a mesma coisa, né? Questão de pontuar essa dinâmica, né, de gestão, seja o mesmo norte para todos, né? É verdade. Valeu, viu, meu amigo? Valeu mesmo. Vai me avisando. Aí te perguntar, esse trabalho, eu consigo visualizar ele lá nos outros grupos, é isso? Quando você fez outros vídeos? Que eu só consegui achar esse segundo agora. Deixa eu passar um para vocês. Deixa eu passar um aqui, peraí. Pronto, se puder enviar o do 2 eu já visualizei. Pronto, eu vou passar agora o do 1. Só um minuto. E ela fala também dessas teorias, que engraçado, né? Achei engraçado. Fala de tudo um pouco, e até um pouco mais, que eu acho que o senhor vai falar aí também.
Que legal. Que legal. Lá são 2 vezes por semana ou é só uma? 2. 2, né? Pois é. Ela tem essa vantagem. O Edivar já fez aula com ela. É o quê? Tá caladinho, né? O Edivar hoje é a primeira aula que ele tá calado. Ele deve estar recebendo alguém na casa dele, deve estar ocupado. Ele realmente fala muito. E aí, Sidney? Doutor Edivar, Vocês estão falando aí da Olivia, né? A Olivia é uma pessoa tranquila e muito show de bola também. Legal, cara, legal. Fico feliz mesmo. Ela é HD no assunto também. A gente estava comentando que você está muito calado hoje. o Edivar tá muito calado mesmo. Não conheci ele assim, não. O Edivar é um barato. Rapaz, Tem que ouvir para aprender, ô Davi. Agora sim. Desculpa, eu não sei se o Davi já tirou a dúvida. Pode falar, Tom. Não, é só porque, além dos grandes exemplos que a gente teve, e aí é um adendo para a aula em si, a gente teve grandes exemplos como, por exemplo, o que alguns bancos fazem, mas especialmente a Microsoft, empresas de tecnologia, startup, enfim, Vale do Silício de forma geral, né? Que são realmente empresas que têm como objetivo que a pessoa se sinta bem estar lá, em passar o máximo de tempo possível. Até porque as metas, elas são super desafiadoras, né? Elas permitem muita coisa justamente porque elas cobram também muita coisa. E é uma forma de cada pessoa saber dosar também os seus próprios limites, né? Então, convém muito a frase do oráculo de Delfos mencionado por ti. Porque realmente é aquele momento em que o trabalhador vai saber identificar quais os seus próprios limites, até onde ele está disposto a ir, até que horário ele está disposto a trabalhar, por exemplo, ou qual o melhor horário, e se adequar para poder dar a entrega que a empresa pede. E isso foi bastante interessante. O adendo seria justamente de algumas empresas brasileiras. Nós temos, além, obviamente, de bancos como o Itaú, Santander, que tem práticas internas, especialmente com o pessoal administrativo. Por exemplo, eu trabalho numa empresa assim, é uma empresa do ramo de educação, e que permite uma série de direitos que normalmente a gente não vê em outras empresas. Por exemplo, horário você pode definir quais os seus horários de trabalho, você pode definir, você tem um ambiente de trabalho mais tranquilo, né, com o Casual Friday também, tem uma série de regalias, digamos assim, que seriam vistos como regalias por administradores da moda antiga. Tom, muito obrigado, viu, Vai continuar, cara? Não sei se você parou. Não, é só porque, seria interessante também elencar algumas, eu acho que, especialmente no Ceará, elas são particularmente difíceis de encontrar, mas a gente tem alguns bons exemplos aí. Pronto, realmente, Tom, temos mesmo, sem sombra de dúvida. Obrigado pelas considerações que você fez. Acho massa quando o aluno consegue pegar um assunto da aula e trazer para outra realidade, né? Como eu falei do oráculo de Delfos, aí eu falei nesse contexto que a gente tem que se conhecer, e ele já aplicou para a questão do trabalhador, do colaborador, para ele saber até que ponto ele pode estar indo. Perfeito, obrigado. No tempo que eu tenho, né, porque infelizmente só são 2 créditos, eu apresento tudo que eu posso para melhorar e para agregar mais ainda o conhecimento de vocês. Show de bola. Turma, deixa eu dizer só para quem eu botei falta, para ver se está aqui, tá? Carlos Eduardo, eu botei falta. Se eu não disser aqui é porque eu botei presença. Joyce, Lilian, a Mirella, a Priscila, a Rayane Nascimento, que tem outra Rayane, e a Rebeca da Silva, que tem outra Rebeca. Botei falta só para ela. Pronto. Então a Isabela quer falar. Oi, Isabela, pode falar. É só em relação à Mirella, professor. É porque ela teve que fazer um exame e aí ela teve que sair na aula, viu? Ela disse que falou com você aí no WhatsApp, tá? Pronto, presença dada. Pois pronto. Turma, muito obrigado por tudo. A Rayane falou também aqui, ó, no chat. Falou? Professor,
Oi. Boa noite. Eu sou novata, viu? Cheguei hoje. Thaís. Oi, Thaís, eu coloquei aqui, Thaís Leandro. Isso. Thaís chegou hoje, já botei o link da atividade 1. Já botei o link da atividade 1 aqui, turma? E também já coloquei da atividade 2, tá? Para você fazer. As aulas são gravadas, assim como essa, para você assistir, tá? Eu botei o link da atividade 1, nem lembro. Tá bom. Obrigada. Obrigado também. Cid, boa noite, tá? Boa noite. Tchau, galera. Boa noite. Bom final de semana. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau, turma. Se tiver alguma dúvida na